o que não é legal cobrar nesse período da matrícula, porque ele agora paga ainda a mensalidade de dezembro, ele pode pagar, ele tem que pagar uma matrícula como se fosse uma 13ª mensalidade? Não, não. Ele não poderia pagar uma matrícula dessa forma. Como que é lícito uma instituição de ensino privado cobrar uma taxa de matrícula para inscrição? Essa deve integrar o valor da anuidade. A Lei 9.870 de 99, ela que vai regulamentar a cobrança dessas parcelas mensais, na verdade é um todo anual, por essas instituições. Como é que é calculada essa anuidade? É importante ter noção de como que é calculado esse valor para responder essas dúvidas. Esse valor é tido por base como a última parcela paga no ano anterior. Então, no caso, se no último ano, dezembro de 2016, por exemplo, a mensalidade vai ser de R$500, então o valor base da anuidade cobrada por uma escola no ano que vem vai ser R$500 vezes 12. Então seria R$6.000 o valor base. E esse valor base ele poderia ser reajustado ainda considerando um aumento com gasto de pessoal, se tiver alguma reforma na infraestrutura, por exemplo, a construção de um laboratório, de uma biblioteca, melhora aprimoramento da infraestrutura da escola, os materiais de uso coletivo, todo esse custo já é inserido. Por exemplo, da classe dos professores, assim, o dissídio ali deles também é levado em conta aí também nesse cálculo? Todos os aumentos de custo. Referente a pessoal, tanto gasto com remunerações, quanto também os tributos ou contribuições sociais. Então, qualquer gasto referente tanto aos docentes quanto aos técnicos administrativos também. Agora, o que não pode ser feito? Uma vez determinado esse valor base, seu reajuste, colocado o valor total nesse contrato, dessa anuidade, ele vai ser parcelado em 12 parcelas iguais. Então, se a escola, porventura, vier a cobrar uma taxa de matrícula, esse valor vai ter que ser decotado em uma dessas 12 prestações. Ele não poderia cobrar uma 13ª anuidade. Se o pai tem ali um débito com a escola, por exemplo, está ali com 1, 2 mensalidades, talvez aí, esteja em atraso, em aberto, a escola pode se recusar a receber essa nova matrícula para o ano letivo seguinte daquele aluno? O direito à renovação de matrícula é garantido somente para os alunos adimplentes. Então, se porventura o pai ou o aluno, no caso de uma instituição de ensino superior, tiver débitos com a instituição de ensino, ela pode se recusar a renovar a matrícula. O que eu sugiro que se faça nesse caso? Ou tente renegociar a dívida com a instituição de ensino, que uma vez que você renegociar esse valor, você estaria sim apto a fazer essa nova matrícula. Teria o direito garantido a renovação da matrícula ou então a quitação. Na hora da matrícula, pode ser feita uma distinção ali desses alunos bolsistas ali, daqueles não bolsistas, até para reservas de vagas? Não. Os alunos bolsistas, por exemplo, é garantida a isonomia e universalidade do tratamento deles. Então, ainda que bolsistas, eles têm os mesmos direitos que um aluno regular, ou que não seja dependente de bolsas. O que é muito comum aí nas escolas ainda hoje é aquela cobrança ali junto com a matrícula de uma taxa de material. É legal? Depende de qual material você está falando. Se for um material de uso específico e didático para o aluno, sim. Agora, se for um material de uso coletivo, por exemplo, papel higiênico, giz de cera, o quadro, a própria manutenção da sala, esse valor já integra a anuidade. Então, que aí o pai é diluído na mensalidade, já está pagando por aquilo. Então a escola não pode cobrar. Agora, aquelas escolas que já cobram determinados materiais, por exemplo, ali, olha, eu quero que o aluno ainda me traga, aqui está, é o papel que vai ser utilizado, isso o pai não tem que pagar, ele pode levar a parte se ele quiser? Nesse caso, se for, por exemplo, material... cartolinas, por exemplo, olha, colas, que o aluno vai utilizar durante o ano. Se a escola já pede, já para facilitar, para ter, e isso é incluído aí nesse valor de taxa de material? Não, aí seria uma outra hipótese. Esse material à parte, você poderia disponibilizar, por exemplo, a lista de material escolar necessário, só que aí tem as vedações. A escola ela disponibilizando essa lista com os materiais e livros também que vão ser utilizados. Se for, tiver acesso amplo ao mercado, os alunos não poderiam ficar vinculados a comprar esse material somente na instituição ou de um fornecedor
conveniado com a instituição. Ela pode ter, o aluno ou o pai tem a autonomia ou a liberdade para estar contratando o mercado pelo preço que ele achar mais conveniente. Então, porque no caso isso aí seria uma venda casada. Verdade. A instituição, isso aí não pode ser feito. Isso é verdade, isso é crime, inclusive, de concorrência. Aí a única exceção nesse caso é no caso da instituição de ensino que já adota, por exemplo, material próprio, já tem a apostila, um material bem específico que não é disponibilizado no mercado. Nesse caso, a instituição ela mesma pode condicionar a compra desse material caso ela o produza ou então já indicar pelo menos o fornecedor. Agora, a matrícula, por exemplo, ela tem que ser substitutiva ali a uma mensalidade, não é isso? Por exemplo, seria como se janeiro não tem aula, não tem, ali ela entraria como uma mensalidade ali, isso é o que é o legal, Daniel? Seria uma opção, porque no caso de janeiro e julho, mesmo não tendo aula, você tem uma parcela dessa anuidade que é cobrada especificamente para esses meses. No caso do curso anual, ele é dividido em 12 parcelas. Então, poderia estar substituindo, por exemplo, a matrícula, referente, por exemplo, essa mensalidade, se fosse essa parcela da anuidade de janeiro. E isso pode ser feito. O que não pode ser feito... Mesmo que se cobre em dezembro, talvez? Aí não, porque você estaria cobrando, antecipando em 30 dias... No caso, você estaria cobrando equivalente a duas parcelas em um mês. E isso não seria possível, não nesses moldes. Entendi. Agora chega uma pergunta aqui para a gente aqui, a Fernanda aqui de Belo Horizonte, acaba de chegar essa mensagem, ela diz, uma vez feita a matrícula, havendo desistência, pode-se receber a devolução do valor pago? Pois bem, Fernanda, pode sim, desde que a desistência se dê antes do encerramento do encerramento da matrícula. Se essa desistência se der depois desse encerramento, a instituição pode reter o valor integral ou parte dele de acordo com o que estiver previsto no contrato. Agora, se essa desistência se der antes do período do encerramento da matrícula, a instituição ainda teria chance de conseguir um outro aluno para ocupar aquela vaga, então não justificaria ela ficar com sequer parte do valor. Então, nesse caso, essa retenção seria indevida. E, nesse caso de desistência, teria restituição integral desse valor. E agora, então, doutor Daniel, olhando para aquela câmera ali, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aos pais, dando dicas para eles, o que eles devem observar nessa época do ano, para que eles façam valer ali o seu direito, façam bom uso aí do seu dinheiro e também consiga ter uma boa relação com a escola. As dicas úteis para o final do ano, primeiro, é verificar se a escola, eventualmente, a instituição de ensino, eventualmente cobrar essa taxa de matrícula, verificar se ela está sendo decotada desse valor da anuidade ou semestralidade, para não caracterizar uma 13ª mensalidade. Mas a primeira coisa é averiguar isso. Na lista de materiais escolares, verificar também se não está sendo cobrado materiais de uso coletivo, como papel higiênico, giz de cera, materiais que vão ser usados na sala por todos. Esse valor já integra a anuidade, a instituição não pode repassar esse custo novamente para o seu consumidor. E também, lembrando que as obras de ampliação da infraestrutura para recebimento de mais alunos não pode ser incluído na anuidade. Então, isso não seria um caso para reajuste de valor. A ampliação da estrutura para recebimento de novos alunos. Esse custo é exclusivamente da instituição. Agora, se você vier a ter problema com a instituição que você está contratando para o seu filho, ou você, estudante universitário, com a sua faculdade ou universidade, a primeira sugestão que eu dou é tente conciliar, tente fazer um acordo com a instituição, sempre se valendo dos e-mails, fazendo isso de prova de forma escrita, para ter até provas caso você não seja bem sucedido nessa conciliação. Caso não consiga ainda, você tenha os órgãos e instituições de amparo e proteção ao consumidor, exemplo de órgão PROCON, que vai estar disponível para estar te auxiliando e até sendo uma porta de entrada para reclamações com relação a esse prestador de serviço e ainda assim, se não conseguir resolver esse problema, procure um advogado de confiança para estar diligenciando, se não um acordo, o ingresso de uma ação respectiva para estar recebendo seus valores ou garantindo seus direitos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.